né? Nessa Assembleia, essa lista de convocação tinha por o seguinte escopo, tá? Então tá lá. Condomínio do edifício Paneira 1, edital de convocação, ratificação, Assembleia Geral Virtual. Os condôminos do condomínio do edifício Paneira 1, situado na quadra 2, conjunta 5, bloco B, CEP, tal, não sei o que, Sobradinho, convocam, os condôminos estão convocando os senhores condôminos para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 28 de 1 de 2025. Através do aplicativo Zoom, tal, bota o link lá às 19 horas, em primeira chamada, às 19h30, em segunda chamada, com qualquer número de condôminos para ratificação de deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 31 de 1 de 2023. Maravilha. Certinho, correto. Conforme relação de signatários abaixo. Código Civil. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. Uma coisa ou outra. E não uma coisa e outra. Tá? Artigo 1355. Beleza. Então, o que aconteceu? Os condôminos passaram uma lista, vários condôminos assinaram essa lista para ratificar, né, as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 31 de 1. É o que está escrito no papel. Esse documento ele foi para dentro de um processo judicial, né? Enfim, não precisava, pelo que está aqui, não precisava de ter Assembleia, porque a Assembleia de 31 de janeiro de 2023 foi votada já. O Carlos Eduardo elaborou um edital de convocação e assinou o edital de convocação e fez o apregoamento lá, botou no quadro de aviso, tudo direitinho. As pessoas compareceram a essa Assembleia e votaram os itens que estavam lá. Então, não precisava ratificar o que já foi votado. Todos os itens, eu não sei de cabeça, mas vamos falar aqui. Parece que tinha brinquedoteca, tinha negócio de adplan, tinha renúncia do Carlos Eduardo e tinha seleção de uma empresa, pessoa jurídica, de síndico profissional para contratação. A Assembleia votou tudo isso. Está tudo legal, não tem problema nenhum. Então, as deliberações, está escrito aqui, deliberações, da Assembleia Geral Extraordinária do 31 de janeiro de 2023 já tinham sido votadas. Não precisava convocar uma Assembleia para fazer isso de novo. É o que está escrito aqui. E os condôminos leram isso aqui e viram, não tem problema nenhum, então eu vou assinar isso aqui porque já foi votado. Se já foi votado, então se quer convocar para votar de novo, tudo bem, já está votado, não precisa votar de novo aquilo que já está votado. As deliberações foram cumpridas, tá legal. Entretanto, existe um problema aí. O Jean me passou no dia 25 de 1 de 2025 uma notificação extrajudicial. Tá. Se você tiver curiosidade, né, de ir até a ata do dia 31 de janeiro de 2023, você vai ver que o registro dessa ata foi feito pela Lei 6015, pelo inciso 7º do artigo 127 da Lei 6015, e está escrito lá, inciso 7º do artigo 127, ou seja, facultativo para guarda e data. Tranquilo. Só que é o seguinte, quando o Jean fez esse registro, no dia 7 de fevereiro, o artigo 127A da mesma lei já estava em vigor. E pelo artigo 127A, quem faz esse tipo de registro não pode emitir notificação extrajudicial sobre o registro. Então, como é que você vai convalidar uma Assembleia que foi sequestrada pelo Jean? Eu explico. Se você tiver curiosidade, o vídeo vai ficar gigantesco se eu tentar explicar isso aqui agora. Mas se você tiver a curiosidade, eu espero que você tenha a curiosidade, né? Eu estou registrando isso aqui. Isso é um registro, tá? Esse é um vídeo que vai ficar registrado, posso utilizar ele, é público, posso utilizar ele de qualquer jeito. Se você tiver curiosidade de a Lei 6015, eu vou botar Planalto Lei 6015. Você vai ver que essa lei tutela documentos públicos. Tá. Você vai ver que lá no artigo 127A está dizendo o seguinte, que esse tipo de registro impede que a pessoa que fez o registro faça cobrança, utilize isso em tribunais, juízo, não pode passar notificação extrajudicial, tá? Ela é toda limitada, ela não repercute
em relação a terceiros, ou seja, quando o Jean fez o registro, no dia 7 de fevereiro, ele matou a ata, porque ele queria sequestrar a ata para ele, assim como vinha acontecendo no caso da Thaís, do Márcio Pascoal e do Carlos Eduardo. Esse tipo de registro só dá acesso a quem tiver interesse com a permissão de quem fez o registro. Peraí. A ata é do condomínio, dos donos do prédio, dos proprietários, ou é do Jean? De acordo com o registro, a ata agora é do Jean. Para você ter acesso, o Jean tem que autorizar. Mas se o Jean morrer, aí não tem autorização. A única exceção é a ordem judicial, ou seja, o que o Jean quer é que você entre na justiça para pedir a ele de liberação do conteúdo da ata. Peraí, mas o cartório do segundo ofício libera, mas a lei diz que não é para liberar. Está escrito na lei. Ele libera porque ele é o dono do cartório, vai lá e libera. Ele liberou para mim. Eu tenho acesso a coisa. Já lá no sexto ofício, não libera, porque lá a lei está sendo seguida ao pé da letra e não libera. De qualquer forma, independentemente se o tabelião está liberando ou não está liberando, a lei diz que não é para liberar. O que vale é a lei. Camada civilizatória e não camada discursiva. Camada discursiva é tchutchu do pilotiza, já discutimos isso várias vezes, já viu que o tchutchu não resolve nada. Tá. O que de bom a gente tem para esse vídeo? O vídeo está com 8 minutos, pretendo ser breve. O que temos de bom é que todas essas assinaturas que estão na lista, tá aqui, apartamento 101, 102, 103, 104, 108 e tal, essas assinaturas são inocentes. Por quê? Porque o que está escrito aqui é que essas assinaturas estão convocando uma assembleia para ratificação das deliberações da Assembleia Geral. Sim, ótimo, já está votado. É chover no molhado. O Jean poderia fazer isso? O Jean poderia fazer isso aqui? Não, isso aqui é crime. Ele está fraudando a lei 6015, está fraudando a lei federal. A lei federal diz que não pode. O Jean pode botar aquela ata em processo judicial dizendo que ele é síndico? Não, não pode. Porque a lei federal diz o seguinte: se você fez o registro pelo inciso 7º do artigo 127 da lei 6015, você perde o direito de utilizar esse registro para atos judiciais, para fazer cobrança, para tudo isso. Está escrito na lei lá. Se você tiver curiosidade, eu não vou postando lei, explicando, vai ficar gigantesco o vídeo. Então, ele cometeu vários crimes. Agora, o principal crime que o Jean cometeu está aqui. O que é que ele diz? Olha só o que é que ele diz. Ele diz o seguinte: os condôminos identificados constantes na relação em anexo, ele não mandou nada em anexo, só vieram 3 folhas, não tem lista nenhuma aqui. Eu fui ao cartório para saber se tinha erro do oficial de justiça, se ele esqueceu de anexar aqui alguma coisa. Não. O registro da notificação extrajudicial só tem isso aqui. O cartório confirmou para mim. Tá? A pancada vem agora. Ele fala o seguinte, que os condôminos convocaram uma assembleia para fazer o seguinte: ratificar o que foi deliberado e apregoado nos itens constantes na pauta do edital de 24 de janeiro de 2023 e Assembleia Geral Extraordinária no dia 31 de janeiro de 2023. Joia! É o que está aqui na lista. Até aqui, céu azul. Não tem problema nenhum. O tempo começa a fechar agora. Inclusive a eleição de síndico profissional da empresa JL Síndico Profissional e convalidação de todos os atos praticados na gestão tal. Isso aqui está na lista que foi para os condôminos? Convalidar a eleição de síndico e ratificar atos praticados de 31 de janeiro de 2023 até hoje? Não. Se os condôminos tivessem assinado isso aqui, eles seriam todos eles denunciados ao Ministério Público por falsidade ideológica. Felizmente, o que está aqui não permite isso. Os condôminos de boa fé assinaram uma coisa e essa coisa está aí. É só a ratificação das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária do dia 31, que já tinha sido deliberado. Aquilo ali está perfeito. O que eles deliberaram aqui? O que os condôminos convocaram? Que foi votada, então, a seleção de uma empresa, pessoa jurídica, de síndico profissional para a contratação. Foi o que eles falaram aqui. Ou seja, eles acabaram convocando uma assembleia para dizer que o Jean não é síndico. Eles convocaram uma assembleia para dizer que o Jean não é síndico. É o que está escrito aqui.
Aí o Jean vai e comete o crime. Saca só, ele falou para o condômino que assinou a lista uma coisa, e aqui ele fala outra. Edital de convocação, está aqui escrito, edital de convocação. Tá? Então, esse edital de convocação, ele pode ser feito pelos condôminos ou pelo síndico, ou pelo síndico, uma coisa ou outra. Não uma coisa e outra. Quem tinha que assinar esse documento aqui era um dos condôminos, ou então todos os condôminos. Está aqui, as assinaturas abaixo assinado, está aqui. Aí daria legalidade. O ideal é que todos assinassem e a lista tivesse aqui. Beleza? Ele não deu publicidade dessa lista no quadro de avisos. E nem do edital de convocação. Ele mandou para mim uma... Eu monitoro isso lá todo dia, ele não botou. Tá? Muito bem. Então ele cometeu um crime, que é o crime de falso, e o estelionato também. Por quê? O estelionato é quando a pessoa ilude a outra para obter uma vantagem. Então, o Jean, quando ele manda a pessoa assinar isso aqui, de acordo com o que está escrito aqui, ele está dizendo uma coisa para a pessoa vai lá e assina. Depois ele pega e faz malversação da assinatura do condômino, colocando um crime aqui dentro. Não houve previsão para a eleição de síndico em 31 de janeiro de 2023. Não houve previsão. Não está no edital. Não está no edital, não pode ter sido votado, nem foi votado, nem está na ata que houve eleição de síndico, nem está na ata que houve contrato. O que está na ata é uma série de prolações feitas por Doraci Cavalcante Júnior depois da votação do item 4. E essas prolações anularam a ata, porque essa ata está submetida à Lei 6015. O que diz a Lei 6015? Eu tutelo bem jurídico público, eu tutelo atas públicas, documentos públicos, registros públicos. Tem a assinatura do tabelião como registrador. Mas eu conversei com o tabelião pessoalmente e ele reconheceu o seguinte: quando tem um crime dentro do registro, esse registro passa a ser inválido. Então, a ata de 31 de janeiro de 2023 não vale nada. E é isso que eu vou botar hoje. Eu fui ontem na defensoria, conversei com uma pessoa, esqueci o nome dela, uma moça muito legal, me atendeu muito bem. Eu vou passar agora, vou redigir o texto, vou mandar isso para a defensoria para colocar uma manifestação nos autos dizendo que a ata é inútil, que ele não pode utilizar a ata de 31 de janeiro de 2023 para fazer isso aqui, nem para fazer cobrança, nem para passar notificação extrajudicial, nem para negativar nome de ninguém no SPC. Tá? E outra coisa, no artigo 127A está escrito o seguinte, que só ele tem acesso a esse documento, exceto por decisão judicial. Então, só o Jean tem acesso a esse documento. Ele sequestrou a ata. Tá. Então, para finalizar, está com 14 minutos, eu vou explicar a diferença entre apropriação indébita e estelionato. No caso da Thaís, do Márcio Pascoal e do Carlos Eduardo, a denúncia ao Ministério Público será feita por apropriação indébita, porque eles não podem pegar um bem jurídico do condomínio e condicionar o condômino a ter acesso a um bem jurídico do condomínio, registrado, com firma, tal, fé pública, né? Mediante só ação judicial. O bem, como é que o cara vai pagar para tirar o registro de lá? Como é que o cara vai pagar advogado para ter acesso a um documento que já é dele? O bem jurídico é do condômino, é do dono do condomínio. Quando a pessoa faz esse tipo de registro no cartório, ela simplesmente sequestra a ata. Então, isso é apropriação indébita. O camarada é síndico verdadeiro, está de posse da ata de forma lícita, pega essa ata e faz uma coisa que é ilícita, que é simplesmente condicionar a pessoa dele o acesso do restante dos condôminos ao conteúdo da ata. É isso que diz a Lei 6015 nos seus artigos 127 e 127A. Você deve ter a curiosidade, eu não vou explicar, já está com 15 minutos. Vamos lá. Então, veja bem, nesse caso é apropriação indébita. O exemplo clássico da apropriação indébita é o seguinte: o sujeito bate na minha porta, e se tratando da minha pessoa, eu vou ligar logo o gravador de áudio para gravar e estabelecer o diálogo. E ele fala para mim o seguinte: Sérgio, eu estou apavorado, meu filho está passando mal, eu não tenho carro, está de madrugada, chovendo, não tem tempo a perder. Eu queria que você me prestasse seu carro para levar esse menino no hospital ou no pronto-socorro. Claro, está aqui o documento e a chave do carro. Aí, ao invés de levar o menino no hospital ou pronto-socorro, o meu vizinho, sei lá,
pega esse carro e pratica um assalto. E as câmeras lá da rua, lá dos estabelecimentos e tal, detectam a placa do meu carro, a polícia vem em cima de mim, se o carro for utilizado para praticar assalto. Tá. Eu pego a gravação e mostro para o policial e tal, dá tudo certo. Então, isso é o exemplo de apropriação indébita. O sujeito estava de posse do meu carro de forma lícita. Ele não furtou, ele não extraviou nada, eu emprestei de bom grado a ele, de forma lícita. E ele utilizou o meu carro para fazer uma coisa ilícita. No caso da ata, a pessoa não pode sequestrar a ata, condicionar o acesso ao conteúdo da ata à vontade dela. Porque a ata não é um bem jurídico dela, o bem jurídico é do condomínio. Thaís, Márcio Pascoal e Carlos Eduardo fizeram isso. Isso é apropriação indébita. Já no caso do Jean, ele não é síndico. E agora ficou menos síndico ainda porque todos os condôminos assinaram dizendo que ele não é síndico. Os condôminos assinaram dizendo que ele não é síndico. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer estelionato. Porque ele enganou os condôminos para levar vantagem. Aqui ele diz uma coisa. E essa coisa que ele diz não é verdade. Porque não houve previsão. Aí eu fui lá no cartório e falei o seguinte: ó, doutor Geraldo, o Jean colocou aqui que está convalidando a eleição de síndico. Tem eleição de síndico lá na ata? Não, não tem. Tá, a sua assinatura está aqui, doutor Geraldo, ó. Está aqui, ó. A sua assinatura está aqui. Tá. O senhor concorda com esse registro? Não, não concordo não. Pegou o telefone e falou assim, ó, para o pessoal do cartório: registro de ata de condomínio agora só com edital de convocação. É isso aí. Então, o Jean continua sem ser síndico. Agora, mais ainda, porque foi convalidado que ele não é síndico, né? Tá lá, as deliberações da ata dizem que ele não é síndico. Não houve eleição de síndico e ele cometeu mais um crime. Além daqueles que ele já está denunciado, ele vai ser denunciado por mais um crime. Ele já está respondendo por estelionato. Eu falei isso, as pessoas parecem que não acreditam. Tá? Eu vou pedir abertura de inquérito por estelionato também por conta disso aqui. Porque ele traiu a confiança dos condôminos, colocando na lista uma coisa e colocando dentro da ata outra coisa. O que está escrito na ata, está escrito assim: convalidar eleição de síndico, convalidar todos os atos. É verdade? Os condôminos convocaram a Assembleia para isso? Não. Desculpem, eu estava gravando o vídeo aqui, aí o gatinho veio e eu tive que cortar o vídeo porque ele balançou aqui, caiu tudo. Então, os condôminos convalidaram isso, que ele os atos dele e que ele é síndico? Não. Os condôminos convalidaram o que está escrito lá na lista. Ótimo. Bom, eu vou encerrar o vídeo, né, dizendo, já está com 18 minutos, quase 19, eu vou encerrar o vídeo dizendo o seguinte: eu vou entrar no processo, através da Defensoria Pública, primeiro, isentando todos os condôminos de qualquer culpa desse rolo que o Jean fez. Vou denunciar o Jean por má fé, porque ele disse uma coisa para os condôminos convocaram uma assembleia e lá dentro da ata ele coloca coisa que o condômino não assinou, que é a convalidação dos atos e convalidação de eleição de síndico. Não houve eleição de síndico. Então ele tentou forçar uma situação para levar vantagem, né? Colocando na ata uma coisa que não aconteceu. Tá. Então nós temos duas pessoas que assinaram essa ata: a Cíntia Torres Mota, parece que é o Wendel, da empresa Elite Contabilidade. Eu não sei o nome da pessoa não, mas é da empresa Elite, tá? Então temos Cíntia Torres Mota e Elite. Essas pessoas serão denunciadas por falsidade ideológica. Isso já está certo. Elas assinarem embaixo num documento que é mentiroso. Como é que elas assinam um documento que diz que houve convalidação de atos e houve convalidação de eleição de síndico, sendo que na lista não está nada disso? Então, eles dizem que os condôminos convocaram para isso, mas os condôminos não convocaram para isso. É o que está na lista. Ainda bem. Isso me permite entrar nos autos isentando os condôminos. Maravilha. Tá? Então, ela praticou a falsidade ideológica porque ela assentou em documento público, está registrada a ata, está registrada lá no 6º ofício, lá com a Daniele. Já conversei com a Daniele também, que é a dona do cartório lá, né? E ela também não concordou com isso. Ela acha que tem crime e que esse registro é inválido. Tá, então vamos ver. Cíntia Torres e Wendel colocaram dentro de um documento público, está com a assinatura da Daniele,
né, como tabeliã, no caso, né, coisa que lá não poderia estar, com o objetivo de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Mas onde é que está a prova da verdade, Sérgio Gouveia? A prova da verdade está no documento assinado pelos condôminos. Lá no documento assinado pelos condôminos não consta convalidação de atos do Jean e nem convalidação de eleição de síndico. E aqui dentro da ata ele vai e diz que os condôminos fizeram isso, quer dizer, traiu os condôminos e praticou o crime. Com relação ao Jean, vai haver nova denúncia de estelionato, porque ele iludiu os condôminos na tentativa de levar vantagem e continuar sendo síndico. Gente, é o seguinte, o que resta de tudo isso é o seguinte, a má vontade não, tira a má vontade, a má fé do Jean Lima de Assunção. Ele é uma pessoa que mente, ele é uma pessoa que deturpa os fatos, tá? Ele é uma pessoa que engana as pessoas. Eu não posso acreditar que Cíntia Torres, nessa altura, tá, a essa altura, esteja simplesmente sendo enganada, o Wendel foi enganado. Não, eles assinaram aquilo de forma proposital. Lá na lista consta o apartamento da Cíntia Torres como consignatário da lista. Ela teve contato com a lista, sabia que não era verdade o que ela mesma colocou dentro do documento. Quem assina um documento assume responsabilidade pelo documento. Então, primeiramente, falsidade ideológica. Se essas pessoas, o Wendel e Cíntia, serão imputadas também pelo artigo 29 do Código Penal, que é o seguinte: quem de qualquer forma contribui para o crime responde pelas mesmas penas ao crime combinadas, tá? De acordo com a sua culpabilidade. Num termo mais técnico, em termos de direito penal, essa é a teoria monista, a teoria unitária, flexibilizada. Quer dizer, a teoria monista diz o seguinte: quem de qualquer forma contribui para o crime está em curso nas mesmas penas. Essa é a teoria monista. Porém, de acordo com a sua culpabilidade. Aí tem uma flexibilização, permite atenuar, tal. Então é a teoria monista atenuada. Eu não vou denunciar Cíntia Torres e nem o Wendel por estelionato. Não vou, bem claro aqui, vou repetir. Eu não vou denunciar Cíntia Torres nem o Wendel por estelionato. Não vou fazer isso. Beleza? Por quê? Porque, embora haja alguma possibilidade de denunciar, são várias teses, o termo concurso de pessoas para o crime é um tema sensível, complexo. Eu não preciso de fazer isso, porque eu já tenho a incursão desses dois no crime de falsidade ideológica. Eles assentaram em documento público, coisa que lá não poderia estar, com o objetivo de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes e com o objetivo de prejudicar o direito dos condôminos em relação àquilo que eles assinaram. Eles assinaram uma coisa, Jean, Cíntia e Wendel foram num documento e disseram que eles assinaram outra coisa. Percebeu a jogada? Tá. Na sequência eu vou colocar o áudio do telefonema que eu tive com a Daniele e também é só isso mesmo, vou botar o áudio do telefonema. Eu acho que tinha uma outra coisa, mas se eu esquecer, tudo bem. Vou colocar só o áudio do telefonema que eu tive com a Daniele lá do sexto ofício, onde ela diz que, pela Lei 6015, não é possível liberar conteúdo. Tá? Se você tiver curiosidade, espero que tenha, vá na Lei 6015, artigo 127, 127A, e verifique se eu estou falando bobagem aqui ou se eu estou falando verdade. Tá? O Jean será denunciado por estelionato porque ele sequestrou um bem jurídico. Estelionato e furto andam ali, né? Então, ele sequestrou um bem jurídico iludindo a população, dizendo que houve um registro e esse registro não pode participar de ato judicial, não pode fazer cobrança, não pode emitir notificação extrajudicial, não pode nada. E sequestra a ata para ele. O acesso a esse conteúdo só através do Jean. Saúde e paz a todos, bom dia, valeu. Cartório, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O meu nome é Sérgio Gouveia, eu falo de Sobradinho. É o seguinte, eu estou aqui ligando para vocês pelo seguinte. Então, foi feito um registro aí de um documento, eu não sei se esse documento foi pela Lei 6015, aquele de publicidade, guarda e data, não sei, tá? Mas tem aqui registro de títulos e documentos. Eu não sei se eu posso pagar isso por Pix e você mandar por e-mail para mim. Eu não sei como é que eu faço para ter esse registro nas mãos aqui. Vou ter que ir lá em Samambaia para ver isso aí. Como é que é? Pode ser assim, não? O cartório não encaminha nenhum documento para pagamento. Tá legal. Então eu tenho que ir aí, pagar, e aí você me fornece. Mas eu queria saber não, se... Pagar o quê?
pagar a cópia do registro. Eu preciso ter essa cópia, saber o que tem registrado aí. Mas aí vai depender, se o senhor quiser encaminhar o que o senhor recebeu por e-mail, a gente vai analisar. Porque se for um registro para fins de conservação, baseado no artigo 127 da Lei 6.015, Isso. não é possível disponibilizar a certidão desse registro. Tá, existe então... uma vedação legal. Tá, não, eu sei, o 127, 127A, estou ciente. Tá? Agora, assim, eu gostaria que você, então, me desse o e-mail para eu poder solicitar formalmente ao cartório, tá, a análise, se é possível ou não retirar uma cópia dessa ata aí, para ver o que tem dentro do registro. Porque tem fruto de crime, é fruto de crime. Eu já estive aqui no segundo ofício, eu falei com o doutor Geraldo, e isso aqui é fruto de crime, tá? Eu estou denunciando um crime. Eu vou denunciar formalmente, mas eu preciso ter o documento na mão. Porque eu tenho o número do registro aqui. Ele passou o registro para mim aqui. Eu tenho aqui o número do registro. Só que eu não sei se esse registro é pela 6015, né? O senhor encaminha esse documento pelo nosso e-mail, a gente vai verificar e informa o senhor por e-mail, tá bom? Tá, mas qual é o seu e-mail? Quero. Não está gravando, pode falar. É 6 numeral, 1. R de rua, Tá. T de tatu, Uhum. D de dedo, Uhum. D novamente e F de faca. Tá. Tá. Como que é o nome do senhor? Sérgio Gouveia Pereira. O que mais? Tem isso aí, gmail.com. Gmail, né? Então, só falando, é o 6 numeral, não é isso? Isso. Aí vem, pode ser, R de rato, T de tatu, T de tatu, D de dedo, dedo, D novamente, são dedo. 2 Ds. Isso. F de faca, fdefaca@gmail.com, é isso? isso mesmo. Tá. Falei com quem? Desculpe. Daniele. Tá bom, Daniele, um abraço, obrigado. Eu vou encaminhar direitinho para Faz vocês. o envio, tá? Tá legal. Aí o senhor manda o número do senhor também. Mando todos os meus dados direitinho, tudo bacana, tá? Obrigado. Tá, joia. Obrigada.